De uma infância na lavoura em Campinas aos pódios internacionais. No Histórias de Vida de hoje, vamos conhecer a trajetória da atleta olímpica Conceição Jeremias. Conceição, muito obrigada por nos receber e seja bem-vinda ao Histórias de Vida. Agradeço muito o convite. Eu sou Conceição Jeremias, atleta olímpica, sou campeã pan-americana do heptatlo, já participei de 3 Olimpíadas como atleta, participei da Olimpíada do Rio de Janeiro como voluntária e, bom, comecei o esporte, para dizer a verdade, lá na roça, né? Que as minhas brincadeiras já eram voltadas para o atletismo e comecei a praticar na escola, na 5ª série do ginásio e não parei desde então. Conceição, você já falou um pouco sobre a infância, né? Você cresceu na lavoura ajudando os seus pais e nesse meio tempo de trabalho você brincava com seus colegas de correr. Então o esporte ainda nessa época para você era uma brincadeira? Ainda era uma brincadeira, mas era a brincadeira que mais me atraía, né? E sempre que chegavam as meninas que tinham outras fazendas em torno, e vamos brincar. Falei assim, não, primeiro vamos apostar corrida, pular pauzinho, depois a gente brinca do que vocês quiserem. Então, sempre eu puxava para o meu lado, porque já era aquela vocação que eu acredito que é coisa que Deus planta na gente desde pequena. E eu comecei assim, e aí depois já comecei no ginásio, eu trabalhava meio período na roça e outro período eu treinava e aí passei a estudar de noite e toquei as 3 coisas, me destaquei muito rapidamente dentro do esporte, né? E a gente enfrenta todo tipo de dificuldade por ser uma mulher negra, todas aquelas... Por ser mulher e por ser mulher negra, né? Isso, aquelas dificuldades que a gente encontra no meio do caminho, mas eu nunca me deixei abater, sempre eu procurei contornar e lutar e brigar para melhorar essa condição. E hoje eu estou aqui, eu continuo lutando para a melhoria da nossa categoria, enfim, para que o nosso caminho seja mais fácil. E Conceição, a senhora já falou sobre as dificuldades, né, de ser uma mulher e uma mulher negra nesse cenário, e a senhora nesse meio tempo participou de 3 Olimpíadas. Como que foi esse processo para chegar até as Olimpíadas, essas competições? Nossa, muita luta, nossa, muito sacrifício, nossa, muita, sabe, eu tive que mudar de cidade porque aqui no interior era mais complicado, eu precisava de tratamento, de um treinamento especializado e no interior não tinha, eu tive que mudar para a capital para fazer a minha preparação lá. Aí você deixa a família, filho pequeno, foi muito difícil para mim, mas em nenhum momento eu pensei em desistir e, enfim, consegui realizar assim, o maior sonho de todo atleta, que é participar de uma Olimpíada. E como também foi para você, uma mulher que saiu da roça, né, visitar outros países, o estrangeiro, conhecer outras pessoas? Então, essa aí foi a parte assim mais interessante, porque eu nem sonhava com isso, né? Aí, de repente, é avião para lá, avião para cá. É uma coisa que, na verdade, motivava para eu treinar mais ainda. Falei assim, bom, eu preciso treinar muito, muito para poder viajar para todos os torneios. Era um desafio constante. Sim. E também olhando para trás, assim, tem algum momento marcante nessa trajetória que você fala, olhando para trás, você lembra com mais carinho? Olha, assim, eu lembro assim que, né, apesar de todas as dificuldades que a gente era muito pobre, tinha dificuldade para tudo, eu pude contar com o apoio da família. Os meus pais eram muito simples, com pouco estudo, mas eles
me apoiaram o tempo todo, nas dificuldades, em tudo. Então, foi difícil, mas eu pude contar com o apoio da família, os outros irmãos, todo mundo ajudava, porque uns trabalhavam, outros não, então fazia tipo uma vaquinha, um dinheirinho para você levar. Enfim, o apoio da família é o que, né, o que mais ajuda a gente, assim, em momentos de dificuldade. Sim. E a gente está aqui rodeada de medalhas que a senhora conquistou nesse processo, né? Como que é olhar para essas medalhas, relembrar esses momentos também? Como foi essa batalha? A senhora já falou que passou por muitas batalhas e lutas para conquistar essas medalhas, essas conquistas. Então, aqui tem algumas medalhas. Na verdade, as últimas conquistas minhas, né? A competição do ano passado, nesse Paralímpico. Aí tem aqui a medalha de medalha de homenagem, né? Da Confederação Brasileira de Atletismo. Eles fizeram um evento e na medalha foi cunhada a minha imagem. Achei, né, muito interessante essa homenagem que eles fizeram para mim, muito, muito bacana, de saber que a confederação não abandona, não nada, está dando todo o apoio, todo o suporte até hoje. Tem contato direto, o pessoal fala comigo, pergunta, precisando de alguma coisa, sempre apoio. Então é tipo assim, não menosprezando as outras medalhas, que tem medalhas muito tops ali, de participação de Olimpíada, medalha de Pan-Americano, mas eu acho que cada medalha conta uma história diferente. Então, todas elas têm muito valor para mim. Que bom. E Conceição, em 2024, a senhora passou por um processo difícil, né? Como que se deu essa internação e que culminou que a senhora perdeu a perna? Olha, era para ser uma simples cirurgia, mas no decorrer do processo teve complicações e não tive muito esclarecimento do que aconteceu comigo, e aí chegou a hora que teve que optar entre amputar ou perder a vida. Eu já estava 4 meses em coma, entubada, então as minhas irmãs que estavam ali do meu lado o tempo todo, elas optaram pela amputação. Sim. E a partir do momento que o médico veio, chegou para mim e falou assim, olha, nós tivemos que amputar a sua perna, eu simplesmente agradeci a Deus pela vida que ele estava me deixando, e perguntei para o médico, a amputação foi acima ou abaixo do joelho? O médico falou que foi abaixo do joelho. Eu falei assim, então tudo bem, eu vou continuar competindo. Eu falei assim, eu sei que com a amputação abaixo do joelho é mais fácil para aquisição da prótese, e encarei como uma fatalidade, que a vida é assim, que tem que continuar e que eu não posso desistir. Certo. E no caso, o que te levou a ir para o hospital? Um problema na fáscia plantar, né, que eu sentia muitas dores ao caminhar, e mesmo para a prática esportiva, muita dor. E o ortopedista falou assim, não, é uma cirurgia simples e você vai sair do hospital andando. Foi o que aconteceu, fiz a cirurgia, saí andando e, nossa, e foi complicando o tempo todo, hemorragia e tudo. Aí eu falei assim, não, eu vou voltar para o hospital porque não dá para ficar em casa, que eu sentia dores 24 horas por dia. E aí eu falei assim, não, vou voltar para o hospital para resolver essa coisa. E voltei para o hospital e fiquei 8 meses lá internada. Nossa. E durante esse tempo de internação, até receber a notícia, né, o que te mantinha firme para não desistir? Olha, quando eu estava consciente e não tinha sido amputada, aí eles faziam um tratamento paliativo, não sei o quê, mas não melhorava nunca, não melhorava. E o hospital também não estava dando muita atenção, não tinha muitos cuidados ali. Depois
pessoal da Confederação, da Federação Paulista, vieram até Campinas e pediram uma melhor postura, e eu fui transferida do Hospital de Hortolândia para o Hospital Samaritano aqui de Campinas, e mudou totalmente o tratamento, a atenção, colocaram lá numa sala só. Enfim, mas no começo foi duro. Eu pensei que eu ia morrer lá. Meu Deus. E que bom que a senhora está viva, né? Isso, então por isso eu disse, eu agradeço Sim. a Deus pela minha vida, porque Mesmo com esse processo eu todo. já tinha até olhado do outro lado como que era. E Conceição, ano passado a senhora voltou para o esporte e começou na Paralimpíada, né? Desde o hospital, eu já estava mensurando, né, como seria. Então, logo que eu saí, eu procurei saber se aqui em Campinas tinha uma entidade com essa prática. Aí descobri, e assim que eu pude, que eu fiquei ainda em casa com cama hospitalar, assim que eu me livrei da cama, eu já procurei fazer o treinamento, me orientei com a equipe e tudo, comecei a fazer o treinamento, comecei a treinar em janeiro, e quando foi março eu já fui competir e já ganhei duas medalhas. Até porque, por eu ser atleta de muitos anos, eu conheço os movimentos técnicos da modalidade, então eu só tive que fazer adaptação à cadeira, que é uma cadeira de arremesso, né, específica. Então, os movimentos em si eu já conheço de muitos anos. Então, não foi muito difícil fazer essa transferência. Sim. E a senhora pretende continuar? Ah, pretendo. Não sei até quando, não tenho assim pretensões de ir para uma Olimpíada, nem nada. Eu só quero praticar, eu quero estar no meio esportivo e ver o que acontece. Sim. E Conceição, olhando para sua trajetória, né, da lavoura com os seus pais, aos pódios olímpicos, teve esse processo de internação, como você resumiria essa história? Qual palavra assim você fala, tipo assim, olhando para trás? Gente, olha, olhando para trás, eu vejo assim tudo de maravilhoso que aconteceu comigo, na minha carreira, sabe, nos planos, como profissional. Eu sou presidente de uma associação de atletismo, trabalho com projeto de iniciação esportiva para crianças. Então, eu vejo assim, tudo foi muito bom para minha construção. E hoje, eu não penso em desistir nunca, eu quero continuar sempre. Então, tipo assim, se tem alguém que está ouvindo a minha história, que está meio perdido, sem saber, falou assim, não, gente, não desista nunca do sonho, porque ele não acaba de repente. A gente tem que buscar coisa, eu estou me reinventando, né? Então, buscar coisas novas e seguir em frente, não desistir nunca. Essa aqui é a minha mensagem. Tá ótimo. Conceição, muito obrigada por compartilhar com a gente sua história inspiradora. Espero que a senhora continue aí nas Olimpíadas, conquistando mais medalhas. É isso aí. Eu tô treinando para isso. Muito obrigada por compartilhar com a gente sua história. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar contando a minha história e para incentivar mais pessoas. E esse foi o Histórias de Vida com Conceição Jeremias. Até a próxima!